Você sabe o que é a teologia dos mártires? Olá, meu nome é Felipe e eu sou um teólogo mineiro. Como a gente sabe, após a queda do Império Babilônico, boa parte dos judeus voltaram para sua terra e reconstruíram o que conhecemos hoje como Segundo Templo com a ajuda do Império Persa. Os judeus tinham uma relação bastante amigável com os persas, sendo até mesmo influenciada pela cosmologia dominante deles, o zoroastrismo, o que deu base para o que viria a ser, por exemplo, a ressurreição para os judeus. Com a ascensão de Alexandre o Grande, os judeus começam a ter contato com a cultura grega. A influência helênica sobre os judeus aumenta quando os ptolomeus assumem o domínio grego sobre aquela região. Grande parte da elite judaica se abriu para o helenismo, assumindo nomes gregos, reconhecendo sua filosofia, e iniciaram a tradução de seus textos sagrados para a língua grega. Após uma disputa de território, os seleucidas assumem o controle daquela região no lugar dos ptolomeus. Apesar do início ter sido uma relação amigável dos seleucidas com os judeus, as contradições viriam a aparecer em breve. Os seleucidas, por exemplo, controlavam mais as cidades, com uma administração mais militarizada, reforçaram a estrutura da polis, introduziram ginásios, teatros e até práticas educacionais gregas. Uma tentativa de transformar Jerusalém em uma cidade grega, o que foi adotado pela elite sacerdotal, que naquele contexto estava profanada, já que o cargo sagrado e hereditário havia sido substituído por quem dava um suborno maior para Antíoco. Em uma disputa pelo sacerdócio, há um conflito que desencadeia uma manifestação de judeus tradicionalistas, que não aceitavam a helenização forçada, defendendo o retorno do sacerdócio enquanto cargo sagrado e hereditário, a pureza da lei, do templo e de tradições ancestrais. Esse conflito fez Antíoco entender que estava se iniciando uma revolta contra o seu domínio, levando a dar uma resposta violenta, saqueando o templo, matando milhares de pessoas, proibindo o judaísmo e profanando o templo, construindo um altar pagão dentro do templo. Os judeus tradicionais rejeitaram a helenização forçada mesmo nesse contexto caótico. Eles mantiveram a observação à Torá e usaram a circuncisão, as regras alimentares e a guarda ao sábado como um ato de resistência. Essa atitude fez com que muitos judeus que seguiam a Torá fossem mortos. Aqui aparece novamente a imagem do servo sofredor. Os justos, que estavam sofrendo apenas por obedecerem a Torá, tentando viver a ética do sistema sacrificial como um sinal da sua aliança com Deus, morriam como servo sofredor. É nesse contexto que aparece a ideia de que Israel será salvo mediante a fidelidade dos justos. Novamente vemos os justos que entregam sua própria vida como sacrifício, já que não havia possibilidade de entregar sacrifícios no templo agora profanado pelos seleucidas. Se antes não havia uma certeza do que aconteceria com os justos após a morte, aqui não há, pois agora existe a expectativa da ressurreição. A morte não pode conter o justo. Esses que entregam sua própria vida por serem fiéis à Torá, aceitam sua morte enquanto testemunho do Deus vivo, na confiança de que Deus os ressuscitará para a vida eterna. É esse o contexto para a elaboração teológica da segunda parte do livro de Daniel. O martírio é o ápice da fidelidade. Aqueles que não renunciam sua aliança com Deus se tornam testemunhas vivas, aceitando até mesmo a morte como resultado de uma vida fiel. A teologia dos mártires é sobre os justos que não aceitam a imposição do império e decidem viver uma vida baseada na ética sacrificial. A esperança de que, sendo mortos, Deus irá intervir na história para destruir o império e estabelecer seu reino, onde eles poderão participar através da ressurreição. É essa compreensão escatológica da morte que está presente no contexto que antecede a Jesus. Veremos a seguir como